Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Enzo e junto com os meus colegas eu vou apresentar para vocês, o nosso curso de Hardware e Software. né? Eu vou apresentar um pouco sobre o que é o hardware para vocês, e futuramente em outros módulos eu irei dar mais profundidade a alguns componentes do hardware que eu vou mencionar aqui, explicando melhor o que cada um faz e como funciona, para não ficar também tão vaga a nossa aula, Mas basicamente é isso, fazendo uma apresentação aqui breve, nós somos estudantes do Instituto Federal de São Paulo, Campus Capivari, E por meio deste módulo aqui eu pretendo abranger com vocês o que é o hardware, E como ele funciona, demonstrar algumas peças para vocês, e quais são as mais importantes, de um computador. E basicamente, é isso, que o hardware não funciona sem o software, assim como o software não funciona sem o hardware, porque, né, bom, ele precisa de esse trabalho em equipe, O nosso computador ele funciona com esse trabalho em equipe, Eu espero conseguir abordar bem esse tema, espero conseguir gerar esse conhecimento legal para vocês, Eu espero que vocês consigam entender legal. E acho que é isso, Bora começar nosso módulo aí? Voltamos aqui, dando continuidade ao nosso módulo de hardware, e eu vou dar continuidade nele apresentando as principais peças, principais componentes do nosso hardware. A gente vai começar aqui pelo, digamos que a cabeça, que seria o processador. Bom, o processador, ou a CPU, ela é considerada como o cérebro do computador, Ela é quem executa as operações matemáticas, lógicas e também coordena os outros componentes, E as suas principais características são a velocidade do clock, a medida em gigahertz, a quantidade de núcleos que permite executar várias tarefas ao mesmo tempo e as threads, que representam tarefas virtuais, que cada núcleo consegue prestar. E as marcas mais comuns que a gente consegue ver, por aí é a Intel e a AMD, E aí uma curiosidade para vocês aqui é que o primeiro processador da Intel ele foi lançado em 1971 e ele tinha apenas 2.300 transitores. A gente pensa, 2.300 transitores é muita coisa para a época, mas hoje em dia os processadores modernos têm mais de 10 bilhões de transitores, para vocês verem como a coisa escalou bastante, Agora, outro componente que seria, acho que a dorsal, talvez a parte mais importante assim do nosso computador, continuando naquela analogia do corpo humano, é a placa-mãe, Ela é basicamente quem vai conectar todos os nossos outros componentes, O processador, a memória RAM, a placa de vídeo, dispositivos de armazenamento, os nossos periféricos, Nosso tecladinho, nosso mouse gamer. Bom, e é nela que a gente encontra os sockets, da CPU, os slots de memória, os slots de expansão, PCI, para placas e assim por diante, Uma perguntinha rápida aqui para vocês. Aqui alguém já tentou trocar uma peça de computador e reparou que às vezes não, nem sempre encaixa? Isso acontece porque o processador ele precisa de um tipo específico de placa-mãe. Então, na hora de pesquisar e comprar, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Enfim, dito isso, a gente pode partir para a nossa memória RAM, Que a RAM, ela nada mais ou menos do que a memória de trabalho do nosso computador, Ela é que armazena dados temporários para a CPU acessar rapidamente. E a gente pode pensar assim que quanto mais RAM, melhor o desempenho dessas multitarefas que a nossa CPU consegue exercer. Por exemplo, hoje em dia 8 GB de RAM já é o mínimo para tarefa comum, enquanto 16 é o ideal para programas e às vezes mesmo até jogos mais pesados, E quem sabe às vezes até daqui a pouco, logo menos aí, 16 de RAM já não seja o mínimo para processar as tarefas mais básicas, E um exercício mental para vocês, ou se quiserem testar aí também. Vocês já pensaram em quando vocês abrem muitas abas, Isso mais antigamente, mas às vezes hoje em dia ainda um pouco.
o PC começa a dar uma travadinha, começa a ficar um pouco mais lento. Então, isso provavelmente é porque a RAM está cheia. E o sistema ele vai ter que recorrer ao HD, que é um tipo de armazenamento um pouco mais rápido, ou o nosso SSD, que é um tipo de armazenamento um pouco mais... Oi, troquei aqui, um pouco mais rápido, e o HD que é um pouco mais lento, né? Ideal é sempre comprar em SD, pena que esse negócio tá caro, ainda hoje em dia tá tudo caro, né? Ele tá dando uma baixada aí, mas ainda tá difícil pra gente montar um computador legal, né? Por exemplo, a nossa placa de vídeo, que é o próximo componente aqui do nosso computador que eu vou comentar com vocês, eu acho que é a nossa peça que mais está superfaturada no mercado hoje em dia, né? Se tem uma placa de vídeo legal, boa aí, vai uma boa grana, hein? Né? E continuando, nossa placa de vídeo ela nada mais é que a GPU, que ela é responsável pelos gráficos, né? E ela pode ser tanto integrada, às vezes já dentro do nosso processador, né? Vindo junto com a nossa CPU e aí sendo um pouco mais básica, um pouco não, bem mais básica, ou ela pode ser uma placa dedicada, que é uma placa separada, que é muito mais poderosa, né? E uma coisa, vocês sabiam que a memória da placa de vídeo é chamada de VRAM? Quanto maior, né, melhor para jogos e aplicações gráficas, tá? Fica a dica aí pra vocês, hein? E não adianta a gente ter, né, essas placas de vídeo boas, esses processadores, bom, até adianta, mas a gente não tomar cuidado com o armazenamento. Aí você montou aquele computador, nossa, tunado, caro, bom pra caramba, e você esquece, putz, de armazenamento. Tenho nada de armazenamento, não vai dar pra jogar aquele joguinho legal que eu queria, que eu comprei ou que tá em promoção. E agora, né? Bom, o nosso armazenamento é uma peça muito importante, né? E ele precisa de um local no nosso computador, né? No nosso gabinete. E a gente tem dois tipos de armazenamento. A gente tem o HD, que ele tem geralmente uma capacidade um pouco melhor, né? Um pouco maior, perdão. Só que ele é, né, mencionado ali em cima, ele é um pouco mais lento. E a gente tem o nosso SSD, que ele é bem mais rápido e ele deixa o seu computador no geral muito ágil para carregar programas, para ligar, para desligar, para fazer atualizações. Ele é o tipo ideal assim para você, se você quer ter um processamento bem rápido. E atualmente é muito comum a gente ver em computadores que eles têm uma mistura do SSD para o seu sistema operacional, né, para o seu Windows, para você conseguir ligar o seu computador mais rápido, e um HD para você armazenar tanto arquivos grandes quanto jogos, tá? Ou diversos tipos de coisas que dá para você armazenar. E a gente não pode esquecer também de uma peça muito importante que nos dá energia para o nosso computador ligar, né? Que é a fonte, né, de alimentação, chamada de PSU, perdão. Todos os componentes eles precisam de energia elétrica, você não concorda comigo? E a fonte é quem faz essa conversão de energia para os níveis adequados do seu computador. E é importante você escolher a potência correta da fonte e que ela garante maior segurança do computador, uma maior eficiência, então garante que dê tudo certo e ande tudo correto, né? E né, com tudo isso a gente também tem que lembrar que uma pecinha boba, nem tão barata, mas é mais barata, são os nossos coolers, galera. Às vezes a gente pode até fazer uma gambiarra ou outra, deixar o computador aberto, colocar o ventilador, né, não dar aquela esquentada, mas os coolers, né, por último, mas não menos importante, eles são quem vai dar uma segurada aí nessa maquinona que vocês estão montando, né? A gente tem os air coolers, né, como as ventoinhas chamadas hoje em dia, e a gente também tem os water coolers, né, que são com líquido para dissipar melhor o calor, né? Ele mantém a limpeza, a troca da pasta térmica de tempos em tempos é fundamental, não só para os water coolers, mas né, pro computador no geral a limpeza e pro nosso processador a pasta térmica, que às vezes, né, dá aquela esquentadinha, a gente precisa dar uma
dar uma mexidinha nele, né? Sempre ideal estar bem de olho no seu computador, tá limpando ele, cuidando bem dele, porque ele é um eletrônico, mas ele é um eletrônico caro e do coração, viu? Aqui vai uma reflexão para vocês. Vocês já usaram o notebook no qual percebeu que ele esquenta muito? Acontece porque o resfriamento do notebook é bem limitado. É muito comum a gente ver pessoas colocando e dando dicas para você usar um ventilador, ou aqueles ventiladorzinho pequeno, ou aquelas mesas com ventilação embaixo para ajudar nessa ventilação do notebook, né? E é exatamente por isso que cuidar da limpeza, de pasta térmica, tratar o computador com coração é essencial para manter o desempenho dele. E concluindo aqui, né, resumindo, o hardware ele é basicamente o corpo, enquanto o software é a mente que dá as instruções. E a gente conhece hoje como os principais componentes o CPU, né, o processador, a placa-mãe, a RAM, o GPU, né, a placa de vídeo, armazenamento, fonte e os sistemas de resfriamento, que são os coolers, né? E com esse conhecimento fica muito mais fácil de entender como um computador funciona e até mesmo de montar e escolher, né, as coisas necessárias e ideais para você. Bom, e com isso a gente chega no fim da nossa primeira aula sobre hardware. E hoje a gente entendeu um pouco sobre o que é o hardware, né? E vimos um pouco a diferença dele para o software. Exploramos os principais componentes de um computador, né? E percebemos como cada parte, né, tem uma função ideal, essencial, e só fazem sentido quando elas trabalham junto. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tenham entendido melhor como essas peças funcionam. Muito obrigado pela atenção de vocês, foi um prazer estar aqui compartilhando esse conhecimento. Daí a gente se vê nas próximas aulas do nosso curso aí de Hardware e Software, onde eu vou tentar entrar mais a fundo sobre cada peça para quem quer saber um pouco mais detalhado delas, tá bom? Muito obrigado, viu?